A gente sabe que construir, reformar e decorar já não é uma atividade muito fácil. Imagine se você tiver que pensar em tudo isso num imóvel alugado. Pois é exatamente essa a história que nós vamos conhecer hoje do Alexandre, do bairro do Tatuapé, em São Paulo, que vai contar para a gente como é que ele conseguiu adaptar a casa em que ele mora, tomando todos os cuidados para manter as características originais do imóvel. Você não perde por esperar. Enquanto a entrevista não começa, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e não deixe de acompanhar os nossos podcasts, que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. É só clicar Sua Dica, Nossa Obra. A gente volta já já. Então, hoje a gente tem o prazer de conversar com o Alexandre, que vai contar para a gente um pouquinho de como é que cuidar do imóvel a partir da premissa de que não é o proprietário, né? É alguém que está alugando esse imóvel. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. E essa coisa que você começou aí já, né, do imóvel que é alugado, que não é nosso e que é nosso ao mesmo tempo, né? É um sentimento que a gente vai criando aí mesmo de uma coisa que não é no papel, né? Que acho que é o principal passo que a gente tem que ter nesse início aí é entender realmente que se você está ali, aquele imóvel está na sua responsabilidade por aquele momento, né? Que você está habitando ele ali, ele é teu, né? No papel ou não, aquele imóvel é teu. Então, acho que é uma coisa assim, é um sentimento que você já começa tendo ali vamos dizer que de propriedade, né? Enquanto você está ali, é seu. Então, assim, tudo isso entra já começa a entrar numa mudança de visão, né? Principalmente do olhar do inquilino, que se é meu, durante o período que eu vou mudar, eu tenho todas as responsabilidades de como se aquele imóvel fosse meu mesmo, realmente no papel, né? Então, todas as questões de cuidados, de habitar de uma forma mais prazerosa, né? Sem a gente ficar assim com aqueles... Lógico que a gente tem alguns limites, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente muda esse olhar, a gente vive melhor no imóvel alugado. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso, né? Ela ter esse olhar de dono, né? Porque é seu, você está pagando aluguel lá, é seu. E aí eu acho que você consegue viver, assim, com uma maior qualidade de vida nesse imóvel que não é seu no papel, mas é seu durante o período que você mora lá, né? É você que manda ali, as regras são suas enquanto você morar. Legal. Conta para a gente um pouquinho como é que é a disposição desse imóvel. Ele é um sobrado, né? Isso, ele é um sobrado da década de 50. Então, a gente está falando aí de uma casinha de uns 70 anos de idade. Ele tem no piso inferior, né, a garagem, a sala, uma cozinha, depois da cozinha, um quintal, né, que a gente chama aqui de quintal-jardim, lavanderia, que é tudo misturado, e uma edícula com lavabo. E aí, no piso superior, são dois cômodos, dois quartos, né, um corredor principal que liga a eles e um banheiro. É interessante porque, pelas fotos que a gente está conseguindo visualizar aqui, você está em São Paulo, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que é meio que um bairro com cara de interior, assim, né? Um pedacinho de São Paulo com cara de interior. O que é bacana, assim, em São Paulo, que as pessoas não conhecem, né? Aí os bairros, ou no centro, ou próximos, né? Ao entorno aí do centro, do centrão, é que existe muito lugar que, principalmente vilas escondidas, até prédios que no primeiro andar você tem quintal e tem alguns tesouros, né? Eu tenho o privilégio aqui de morar numa vila fechada e realmente, assim, às vezes eu esqueço que eu estou dentro de São Paulo. Inclusive, passa uma das principais avenidas aqui que ligam o centro à Zona Leste, né? Que é a Celso Garcia, que é uma das mais movimentadas e barulhentas. Então, assim, eu estou entre a Celso Garcia, que é uma das mais movimentadas, e a Marginal. Então, assim, imagina, no meio, eu tô assim, nesse sanduíche, eu sou o recheio desse sanduíche, né? E realmente eu não escuto o barulho das avenidas. A gente tem uma praça próxima aqui, que da janela do quarto do computador, esse que eu tô, a gente consegue enxergar que tem uma igreja e em volta da praça inteira tem árvores aí que devem ser centenárias, então elas são muito altas, então você consegue ver da janela, você só vê a copa das árvores
e a torre principal da igreja, assim, no meio, saindo no meio, escondidinha ali, meio tímida. Então, eu tenho esse privilégio, fora os pássaros que vêm aqui, né, que a gente conseguiu ter esse hábito de colocar alimentos, então traz mais um pouco da natureza. É um privilégio, acho que muita gente em São Paulo que mora em alguns locais aí dentro de São Paulo, mesmo no centro, conseguem ter, né? São esses tesouros que a gente ainda tem, que a especulação imobiliária ainda não desfez, né? Não desmanchou, não derrubou. Então tem ainda esses pequenos tesouros dentro do centro de São Paulo, dentro dessa loucura que é São Paulo. Muito legal. E aí me conta, dá para a gente perceber que um traço da adaptação que você fez nesse imóvel para torná-lo a sua moradia é a questão do respeito, né, Alexandre? Você procurou preservar o imóvel de todas as maneiras, exatamente como ele é, ou seja, ocupá-lo da melhor forma, sem destruí-lo, né? Ou sem prejudicá-lo. Inclusive nos azulejos, né? Você não furou nenhum azulejo, é isso? Nada. Flávio, eu acho que tem até essa questão do olhar, né? Quando a gente entra no imóvel alugado e a gente vira essa ficha, né? Essa chavinha aí, e a gente entende que ali realmente é o nosso lar, a gente começa a pensar nesse modo de habitar, né? Esse imóvel alugado. Então, acho que o respeito eu tenho, porque eu tenho essa sensação de dono. É como se esse imóvel realmente fosse meu. Uma, porque a gente está falando aí de revestimentos da década de 50, itens assim, acho que tirando o piso do banheiro, que realmente não teve jeito, precisou ser reformado e aí não teve como salvar o granilite antigo, o resto dos acabamentos da casa inteiro são originais. Então, assim, imagina você ter algo com tanta história. Então, eu tenho essa casa com muito respeito, mas eu acho que se ela não fosse uma casa atual, contemporânea, eu teria o mesmo, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de dono, a gente começa a respeitar um pouquinho mais, né? Porque realmente a gente, principalmente eu que sou da área de interiores, aí acompanho muita arquitetura, profissionais de arquitetura, sei o quanto é difícil para um proprietário colocar o imóvel no estado que ele, para finalizar, né? Os custos. Então, acho que o máximo possível que a gente puder respeitar no imóvel alugado é melhor. E existem N soluções para a gente fazer isso, né? Se você tem aí eu tenho na minha cozinha meia parede. Eu tenho armários que não são presos nas paredes. Então, assim, a gente tem opções distantes que você pode montar e depois que você for embora, né? Porque o imóvel... Não aconselho ninguém a fazer planejado em imóvel alugado, né? Porque não, é um imóvel que você vai ficar por um período, depois você vai embora e aí aquilo não vai conseguir se adaptar no lugar que você está. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é ter móveis que não necessitam de fixação nas paredes, né? Principalmente na parte da cozinha. Tem balcão, tem estante, tem cristaleira, né? Tem guarda-louça, tem tanto móvel aí que você pode usar sem precisar fazer isso. E quando precisar, tentar fazer isso em paredes que não tenham revestimento. Que nem o caso, eu tenho N itens da parede da cozinha, porém todos na alvenaria. Então, assim, onde não tem revestimento. Então, quando eu sair da casa, eu faço um pequeno tiro, né, o parafuso, o prego que eu coloquei, faço acabamento, repinto e a parede está ok. Aí beleza, mas nos azulejos eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Essa casa, infelizmente, ela passou por alguns inquilinos não tão carinhosos que acabaram, principalmente na cozinha, fazendo muitos furos, né? Assim, foi assustador quando eu entrei, né? Eu falei assim, rolou uma guerra, porque Parece o resultado de guerra, né? tinha azulejo furado para tudo quanto era canto na cozinha, até lugares que você fala, gente, não precisava ter furado aí. Eu tenho uma bancada do lado da pia para aumentar, né, entre o fogão e a pia sobrava um espaço. Então, para aumentar esse espaço, eu usei furos que já tinham. Então, assim, eu fiz toda uma adaptação na altura da mão francesa, refiz os furos da estrutura do ferro, realmente para adaptar no furo que tinha, para não precisar fazer nenhum furo. Eu não fiz nessa casa em azulejo nenhum furo. Todos os furos foram realmente feitos, como aqui, tá vendo? Ó? Na parte ali do reboco, né, da alvenaria, que depois eu posso cobrir tranquilamente. Me conta como é que você fez para deixar esses azulejos da cozinha tão lindos. Qual foi a ideia que você teve? Eu sou um pouco fã, né, de adesivo vinílico, que tem uma boa resistência
E eu acho que é a forma mais barata, porque o metro, eu vou falar pelo tempo, a última vez que eu comprei, tá uma média de preço. Eles custam aí um de boa qualidade, você paga R$ 20 no metro. A gente está falando disso porque também não adianta comprar uma coisa que você paga barato e, sei lá, um ano de uso você perde e tem que trocar. Então, assim, às vezes o barato Claro. sai caro. Então, eu sempre tento procurar o máximo, a economia, né? Mas com uma qualidade. Então, o adesivo vinílico, inclusive esses que encapam adesivo à geladeira, ele é muito resistente e você não vai conseguir sair esfregando, mas você consegue fazer uma manutenção com um paninho, limpar tudo certinho e cobrir esses azulejos. Só não aconselho para área muito molhada, Flávio, porque conforme o dia a dia pode juntar sujeira, né? Então, assim, tem gente que fala que serve, eu particularmente não acredito nisso, tá? Por experiência própria, tirei alguns da área molhada porque realmente começou a criar um mofinho ali, não foi muito bacana a experiência, eu retirei, mas o que eu fiz foi adesivar os azulejos que estavam com os furos com esse adesivo. E muita gente pergunta Um adesivo azul, é isso, né? isso. No Mas banheiro, você, então, quando a gente fala assim, adesivar, pode parecer para quem está assistindo a gente que é pegar um pano de 1 metro de adesivo vinílico e colocar por cima. Você não, não fez gente, isso, você teve não. uma sacada de trabalhar do ponto de vista geométrico, é isso? Uma que eu sou apaixonado pelo original, né? Se eu pudesse, eu não tinha adesivado nenhum, porque eles são incríveis. É um azulejo 15x15, original. Mas o que que eu fiz? Para esconder o mínimo possível e até para fazer uma brincadeira, ele é 15x15. Então, eu cortei o adesivo vinílico nesse tamanho e cortei no meio. E aí, todo mundo me pergunta como que é feito o desenho, né? Que aí eles viraram alguns triângulos. E eu falei assim, gente, foi assim, aonde tinha o furo, ele cobria. Então, assim, se o furo tava para cima, o triângulo virava para cima. Se ele tava mais para lá, cada triângulo foi ganhando seu lugarzinho conforme o furo. Então, assim, atrás de cada adesivinho desse que vocês estão vendo aí, tem um pequeno furo. Então, a disposição foi essa. Eu não fiz, eu fui aleatório, foi assim, fui colando aonde tinha furo. Então, tem lugar que a parede está perfeita e aí eu colei um ou outro assim só para deixar mais uniforme, sabe? Porque teve lugares assim muito próximos do quando eu estou de frente para o lado direito, que é onde a guerra aconteceu com mais intensidade. Então rolou mais adesivo ali. E aí para dar uma equilibrada pro lado da pia que tinha menos furos, eu coloquei uns outros que não tampam furos nenhum, é só para dar uma equilibrada realmente, né? Agora, vamos falar de outra ideia criativa que você teve que foi assim, me chamou demais a atenção, que foi o uso daquela escada como porta-toalha no banheiro. Então, o banheiro é muito lindo, né? A cor dele é muito bonita, típica de imóveis antigos mesmo, mas você deu uma adaptada para deixar ele mais interessante, né? Tanto na barra do azulejo quanto com essa escada. E como é que surgiu essa ideia? Quando eu entrei, Flávio, eu sou muito honesto nisso, tá? Quando eu entrei, eu me apaixonei pela casa inteira e o banheiro foi o Frankenstein. Era aquela coisa que eu falava assim, eu estava apaixonado pela casa, já tinha fechado o contrato, não tinha mais volta, e eu pensava, meu Deus, como eu vou lidar com esse banheiro? Uma porque ele estava muito judiado realmente assim, e eu não estava acostumado, né, até pelos padrões da estética aí do que eu conhecia, que eu vivenciava no mundo do designer, como algo belo, né? Eu fui entendendo que com o tempo essa outra visão do belo, né? Que a gente, quando está dentro da área de interiores, é ditado que algo é belo e algo não. Então, esse azulejo, para mim, era o Frankenstein da casa. Eu olhava para ele e falava, eu queria trocar o espelho, eu queria trocar o vaso, eu queria trocar... Se eu pudesse, né? Graças a Deus eu não tinha essa oportunidade, se essa casa fosse minha, eu acho que, infelizmente, o banheiro não tinha se salvado de primeira, porque ele foi um caso de amor a longo prazo, sabe? E quando eu entrei, ele tinha a coisa que mais me irritava, que era não porque eu não gosto da bandeira, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele parecia a bandeira do Brasil. Parecia que eu estava na Copa, porque ele é todo verde em determinados horários do dia e a faixinha dele é amarela. Então você imagina o azulejo verde com aquela faixa amarela. E eu falei assim, e agora? E aí a solução, mais uma vez, foi colocar o adesivo vinílico, né? É uma pastilha retangular que faz o acabamento ali.
E aonde tudo era amarela, ela se tornou preta. Eu acho que isso trouxe um pouquinho mais de modernidade para o banheiro, né? E no primeiro momento que eu fiz foi colocar uma decoração realmente muito mais contemporânea. Eu evitei os itens datados, uma coisa vintage, porque eu realmente precisava trazer esse banheiro para a atualidade, até para me acostumar. E hoje eu sou assim apaixonado. E a escada, ela é uma escada de obra que apareceu assim, foi sobrando aqui da casa, né? Ela é uma escada daquelas de pintor mesmo, antiga. E aí eu pintei e ela assim, foi só decorativa no início, mas hoje ela salva aquela famosa frase que todo mundo grita, né, na hora de tomar banho, esquece a toalha, que é traz o toalha. Para mim aqui não existe essa palavra, né? Porque ela acomoda assim todas as toalhas que eu tenho e além de ser decorativa, acho que ela é muito funcional. Muito legal. Nossa, ficou assim incrível. E o que você fez nela? Você só pintou ou Só você teve algum tratamento, alguma coisa assim? ela já me mostrou que ela era guerreira, ela ia aguentar de tudo, né? Porque ela ficou. Quando eu mudei para casa, provavelmente ela já era da casa, ela já era uma escada antiga aí, né? Ela já tinha seu tempo de vida. E ela ficou na chuva, porque aí eu arrumava um lugar e jogava ela para lá, ela ficou no quintal, ela ficou em cima da lajinha da lavanderia. Ela sofreu de tudo que ela podia sofrer já no tempo de vida dela e na minha mão, porque ela foi sempre jogada para lá e para cá. Ela era aquela escada que ia virar um descarte, eu ia passar ela, né, para, lógico, um descarte correto, mas ela não ia ficar aqui em casa. Até que um dia ela desmanchou no meio, eu olhei para ela assim e falei assim, opa, vai rolar alguma coisa com você. Isso porque foi só tinta mesmo e tinta, mais engraçado, aquela tinta PVA de artesanato, sabe? Que você vai no pincel mesmo, sem frescura nenhuma, não teve verniz, nada, nada, nada. E ela tá assim há anos funcionando super bem. E deu uma cara completamente diferente para o banheiro, chamou muito atenção. Além da economia, né? Porque essas escadas, assim, quando você vai comprar um suporte para toalha, um que é muito difícil achar um bom, né? Quando você procura, os bons mesmo são muito caros. E além de um porta-toalha, ele é uma área de armazenamento. Eu não tenho um armarinho no banheiro, nada que eu possa guardar as toalhas dobradas, né? Então, assim, ele caiu como uma luva para esse banheiro. Ele teve um lugar exato, ela assim, eu não precisei cortar nada. Você abre e fecha a porta, ela tá exatamente no cantinho feito para ela, assim, do banheiro. Parece que estava esperando por ela. E a gente percebe, Alexandre, que assim, você tem um cuidado e um carinho muito especial com cada um dos cômodos, né? A sala, por exemplo, ela é quase um showroom de tanta coisa diferente e bonita que tem. Essas peças todas que você colocou na sala, onde você conseguiu isso? Você garimpa? São coisas que você vai trazendo que relembram momentos da tua história. Como é que é isso? Eu sou um apaixonado por garimpos, Flávio. Eu tenho, assim, uma verdade. Você quer me deixar feliz, você me solta num bazar, num brechó. Eu gosto daquele lugar que você suja a mão, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de antiquário, admiro, tá? Todo respeito, mas eu gosto do lugar que a gente suja a mão, que a gente mexe, que a gente, sabe assim, caça tesouro. Eu gosto desse tipo de coisa. E elas foram aparecendo, né? Algumas por necessidade, por a cama marquesa que faz às vezes o sofá. Ela não foi um garimpo para essa casa, tá? Mas parece que ela foi realmente pensada para ela. Isso aconteceu há um tempo atrás, quando eu precisei de uma cama para colocar num quarto de hóspedes do apartamento que eu morava. E aí eu procurando uma forma mais econômica, queria em outros estilos e ela apareceu para mim, eu me apaixonei. E aí ela veio para minha vida, né? E esses itens, assim, como mesa de centro, todos foram garimpados pela necessidade mesmo. Então, eu preciso de uma mesa de centro, eu ia garimpar uma mesa. A mesa lateral já foi mesa da cozinha, que depois não comportou mais os amigos, né? Porque quando eu mudei para essa casa, as pessoas não ficam na sala. A nossa sala de estar aqui, que a gente brinca, é a cozinha, né? Porque todo mundo vai para a cozinha. Então, chegou um momento que a mesa redondinha de no máximo 5 cadeiras não comportava mais. Eu tive que pegar uma mesa maior para colocar ali para 6 pessoas, que depois podem virar até 12, né? Se a gente se apertar direitinho, colocar banquinho. E aí isso virou uma mesa lateral. E os outros itens, assim,
toda vez que eu vou numa viagem, eu trago um garimpo, eu trago uma lembrança. Eu acho que é bacana a gente ter isso dentro da casa da gente para lembrar de momentos. Assim, eu tenho muita coisa de bazar, de brechó, de feira de rua. Eu sempre eu tento ser controlado, sabe? Eu pego um porque eu sei que assim não posso levar tantos porque daqui uma semana eu vou estar em um outro bazar e eu vou querer. Então eu vou fazendo parcelado, sabe? Eu tento me controlar em um e dois e nas viagens que eu trago muito item de artesanato. De todos os lugares que eu já fui, eu tenho alguma peça na minha casa. A gente percebe, Alexandre, que você tem um carinho muito especial pelo artesanato brasileiro, né? Pelas peças feitas pelos nossos artesãos. Como é que é isso? Flávio, eu tenho uma paixão realmente assim muito grande, né? Porque eu acho que são obras de arte que a gente tem aí da nossa cultura. E desde muito pequenininho eu fui inserido, né, nesse universo aí. Comecei pelo Vale do Jequitinhonha, né, pelas peças de barro. Eu tenho peças aí que eu tenho, acho que de 14, 15 anos que eu já comprava, né, as famosas bonecas do Vale do Jequitinhonha. E depois eu fui conhecendo, né, tendo acesso a outros lugares do Brasil. Então eu tenho muita coisa da Bahia, que eu acho que também tem coisas incríveis, principalmente peças indígenas, tá vendo aqui, ó? Tem coisas que eu comprei, né, Lindíssimas. de índios, assim, acho que a internet também vai aproximando a gente, né? Tem algumas coisas que tá na lista de desejo, mas é de desejo de conhecer, e aí eu vou comprar pessoalmente quando eu estiver lá, né? Para depois guardar essa lembrança boa e falar, olha, comprei isso aqui, tem peças que eu lembro, tem um perrenguinho junto, né? Que as pessoas acham que é simples, assim, que nem essas lanças aqui, eu comprei num dia de chuva perdido, no maior perrengue, encontrei uma associação indígena do nada, né? Ali perto de Trancoso, na Bahia. Assim, pensa num perrengue total, tudo tinha que dar errado, e aí, no final das contas, eu consegui esses tesouros, assim, direto da mão do produtor ali, né? Do artesão, É do outra artista. coisa, né? Quando a gente consegue ter contato com quem fez aquela peça, é diferente, né? Eu acho que é uma conexão maior que você tem com aquilo ali. Ali te gera. Eu falo para você que eu tenho algumas peças que dão histórias engraçadíssimas aqui em casa e tem peças que trazem muita emoção também. Teve encontros incríveis assim. Tem coisas que eu falo para você foram as melhores experiências que eu tive na minha vida e essas peças realmente me remetem a essas lembranças boas a todo momento, porque a todo momento eu estou olhando para elas. Nossa, muito lindo. E se tem uma outra coisa que é destaque na sua casa, são as plantas, né? Tem em todos os espaços e variadas e muitas. Como é que é a tua relação com as plantas? Isso tem a ver com a pandemia, aquela coisa de ter mudado a forma de ver o mundo e a sua casa, ou você sempre teve essa relação com as plantas? Flávio, isso aí é culpa da Dona Rosa, né, minha mãe. Desde sempre eu fui, minha mãe, canteiros cheios, samambaia pela sala inteira, que você não podia, você tinha que andar desviando, jiboias quilométricas, sabe? A sala inteira com preguinho e a jiboia tomando conta. Isso aí é culpa da minha mãe, tá? Eu tenho uma relação muito forte com plantas, por influência mesmo da minha mãe, né? Eu acho que eu tenho esse gosto desde sempre, essa relação com as verdinhas aí. Sei que hoje se intensificou muito mais aí com as pessoas pós-pandemia, porque as pessoas realmente encontraram, né, essa relação com as plantas, né? Até no momento que as pessoas estavam precisando, né, dessa Se conexão, conectar, né? principalmente com a natureza. A gente hoje vive numa correria tão grande e nas grandes cidades. Eu falo para você que o que acontece hoje nessa casa, assim, essa loucura, é reflexo da minha paixão desde sempre e delas retribuírem, porque assim, não é quantidade que tem aqui, Flávio, é que elas são pequenos monstros. São os meus monstrinhos, né? A samambaia, que era para ser uma samambaia, ela vira, né, um polvo, não sei, ela vira um ser. As plantas aqui, elas têm... Eu uso muito composteira, né? O adubo da composteira e o chorume, né? E, além Isso disso, faz nada toda a mais. diferença também, né? Você Sim, tem, você tem a composteira em casa, né?
Sim, eu acho que até para essa coisa da gente pensar no descarte ali, né, do nosso lixo, a parte orgânica, a composteira faz toda a diferença. A gente começa a perceber que a gente produz muito, porque tem uma composteira muito grande. Eu não lembro agora de litros, mas ela deve dar aí uns 40 e alguns litros. E pensa numa composteira que toda semana ela tá cheia. E Olha assim, graças só. a Deus as minhocas são rápidas, né? E aí a gente começa a perceber o quanto de lixo a gente produz, principalmente na parte orgânica, que pode ser reaproveitado, né? Porque eu tenho aí um adubo para as plantas, né? Riquíssimo, um dos melhores, e de graça, porque é o lixo que eu estou produzindo ali, né? Esse lixo orgânico que está virando esse adubo para mim. Então, eu tenho uma economia e eu acho que eu faço pelo menos uma grande parte aí, né, dessa consciência de como descartar o lixo, né, essa parte orgânica, que realmente serve para muita coisa. E aí elas vão virando esses bichinhos aí que você vai vendo, né? Eu ganho muita muda, muita muda. E me fala uma coisa, outro destaque da tua casa é o uso das cores. Você tem uma relação muito legal com cores, né? Como é que você escolhe as cores? Por exemplo, aí no teu escritório, a gente está vendo atrás de você aí um amarelo lindo. Como é que isso vem? De onde surgem essas ideias de, aqui eu vou colocar essa cor, ali eu vou colocar aquela cor? Como é que isso se desenvolve, Alexandre? Flávio, eu não tenho muito um planejamento, assim, lógico, tem as inspirações aí, né? Eu não vou negar que a gente abre, principalmente Pinterest, né? Instagram, aí a gente enlouquece com algumas inspirações, mas eu acho que é do sentir, né? A primeira cor da casa inteira foi a cor da sala, mas ela não foi por estética. Na sala eu tive um pequeno problema de infiltração, muito grave, assim, aí foi arrumado e tudo mais, porém a mancha não saía de jeito nenhum, então eu precisei pintar de uma cor que neutralizasse aquela mancha, então foi um verde, né? Esse verde já mudou, assim, eu me apaixonei tanto depois que eu não consigo trocar, né? Então eu tô no terceiro tom de verde, ele é verde ainda, mas eu tô no terceiro tom, o primeiro era muito forte, para realmente tampar aquela mancha, porque o branco não tampava, né? E aí, depois que eu experimentei, que depois que esse bichinho da cor me picou lá, eu fui sentindo a necessidade de alguns espaços, porque assim, a casa é muito grande e o pé direito é alto, e aí os objetos, como essa composição aqui que você falou desse amarelo, os objetos começaram a ficar perdidos na parede, e aí eu fui entendendo que realmente alguns lugares precisavam ser pintados, né? Eu não tenho cômodos inteiros pintados. Eu tenho pequenas paredes realmente na grande maioria para emoldurar. E cada dia eu vou olhando para uma parede, vou pintando e as cores elas vão surgindo, Flávio. Assim, esse quarto aqui ele foi pintado na pandemia, numa época que a gente passou por uns dias mais, sabe assim, sabe aqueles dias mais punk que você não podia sair de casa? Eu tinha todo acesso a quintal, a alguns lugares da vila, mas assim, eram dias assim que precisavam de mais luz, né? Eu falo que isso aqui atrás de mim é um pequeno sol dentro da minha casa, né? A casa estava muito fria. Eu comecei a colorir ela também nesse momento. Acho que a pandemia me ajudou nessa. Tem gente que foi para as plantas. Eu fui para as cores, né? Eu acho que eu precisava alegrar muito mais. O tom de parede da sala verde escuro, ele foi clareando para realmente ficar mais alegre, né? Porque ele era um tom muito fechado e hoje ele é mais vibrante. Então, as cores eu acho que vieram na pandemia mesmo, até para trazer alegria para dentro de casa. E na tua sala, se tem um destaque que chama atenção, é aquela poltrona que você acabou reconstruindo, né? E que ficou lindíssima. Como é que foi isso? A impressão que dá é que é a poltrona mais a banqueta. É isso? Elas não são, elas são duas peças antigas aí que eu encontrei no bazar, né? E elas não são iguais, né? Elas não são, hoje elas são um conjunto porque elas ficam juntas, mas Mas elas não foram era um garimpadas. conjunto original. Não, elas foram garimpadas em momentos diferentes, né? E as duas, assim, a poltrona, ela tava muito bonita no tom que ela tava, né? Só que aí a minha cachorrinha, que acha que é gato, né? E aí ela ia sentar, ela começou a polir, 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 chegou um determinado momento que
realmente eu senti a necessidade de trocar esse estofamento, porque ele estava muito, muito polido. Você nunca tinha mexido com isso? Nada, nada, nada. Nada. Só o básico de trocar um assento, mas estofar uma poltrona, nunca, né? Eu acho que também é o meu limite. Eu não pretendo estofar um sofá, não, tá, gente? Mas quando eu peguei ela e comecei a fazer, pandemia. Não tinha. Foram com os tecidos que eu já tinha em casa, foram com os itens que eu já tinha, porque estava tudo fechado, né? E a internet, tudo muito caro, né? Principalmente essa coisa de artesanato na pandemia, tecidos, tudo que estava relacionado a artesanato começou a ficar muito caro, né? Porque as pessoas estavam procurando muito isso. E aí eu fui com o que eu tinha em casa. Aí eu desmontei ela, tentei tirar o tecido original para fazer o molde, desmontei, lixei, colei o que precisava ser colado. Fiz assim, um tempinho aí, acho que mais de uma semana, né? Trabalhando nessa cadeira e nesse grande projeto, porque foi punk, viu? Não vou mentir para você, não foi fácil, não, viu? Uma coisa que dá para a gente perceber pelas fotos e principalmente na conversa aqui contigo, Alexandre, é que você tem uma relação com a casa muito, muito particular, né? A impressão que passa é que você é um cara caseiro, né? A casa é meio que o teu templo, é isso? Eu acho que quando a gente começa a amar a nossa casa, seja ela um trailer, um barraquinho, uma mansão, uma casa antiga, um apartamento, né? O que você tem ali, nem que você esteja morando num hotel temporário, né? Quando você aprende a habitar a sua casa, você tem uma relação prazerosa. Eu falo para você que eu ainda quero viajar, não vou mentir, mas eu sinto uma saudade tão grande quando eu tô fora. Eu fiquei uma semana fora, e aí quando foi nos últimos dias, começou a dar saudade das plantas, eu queria mexer nelas. Começou a me dar saudade dos objetos, eu queria estar mexendo, trocando, arrumando, sabe? Inclusive, isso está presente no canal que você tem no Instagram, né? Você fala muito da tua casa nesse espaço, né? Inclusive, as pessoas que quiserem te contatar, trocar ideias, tal, passa para a gente aí o endereço do canal. @casa de Vila 7, tudo junto. E é isso, Flávio. Lá eu tento passar um pouquinho assim do cotidiano da casa, mas sempre de uma forma mais amorosa, sabe? Com um olhar muito carinhoso, de que tem todos os perrengues, mas eu nunca mostro. Não é que eu não mostro, tá? Mas eu não mostro ele com o olhar pesado que as pessoas têm, né? Como eu acabei de explicar. Então, tudo na minha casa eu tento mostrar que, se quando feito com amor e dedicação, ele se torna prazeroso. Até as coisas mais cansadas, sabe, assim, que chatinhas do dia a dia que a gente tem para fazer da manutenção da casa, quando você faz com amor, carinho, aquilo ali fica tudo mais leve, mais bonito. Muito legal. Alexandre, a gente só tem a te agradecer pela disponibilidade, por sua simpatia em mostrar esse aspecto da sua casa, como você conseguiu adaptar uma casa de aluguel para ficar com as suas características e, ao mesmo tempo, respeitando as características dela. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio, foi um prazer. E estamos aí para as próximas aventuras aí, que você precisar, a gente está junto aí. Porque eu acho que quanto mais pessoas levando essa informação, né, essa coisa do morar, né, de uma forma feliz, tranquila, né, mais prazerosa para as pessoas, eu acho que é importante. Muito legal. E você que está assistindo a gente, se gostou da entrevista, dá um like, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista no Sua Dica, Nossa Obra. Até lá!